Natação em águas abertas é muito mental. Tem tanta coisa que pode dar errado. Muita coisa pode dar certo. A sensação, sua sensibilidade na água muda. Você treina numa piscina e depois vem pra cá. E tem tantas decisões a tomar e... é muito desafiador. Você vai numa direção e leva 6 minutos. Na outra você leva 16. Então é uma coisa muito difícil de explicar, a não ser que você tenha sentido como é nadar numa corrente. Mas mentalmente você tem que se manter calma e relaxar, porque você não pode gastar mais energia do que precisa, porque cada gota de energia pro fim da corrida que você economizou importa. Mas você precisa estar preparado para uma corrida onde terá de tomar muitas decisões. Algumas vão ser por instinto, outras você vai ter que se forçar a continuar de um jeito que instintivamente você não quer continuar de jeito nenhum. E isso é uma coisa que eu levei pra minha vida, pra minha fé e coisas do tipo. Então você vai participar de uma corrida de 2 horas e, sabe, pra mim seria fácil disparar na frente logo no início da corrida. Esse é o meu ponto mais forte. Eu consigo manter um ritmo bem rápido. Mas se eu fizer isso muito cedo, as outras vão disparar e eu vou ficar em último lugar. Então estamos em 10 quilômetros. Agora já começou. 1,6, 7 voltas. Não tem mais volta. O sol da manhã aqui em Paris é uma coisa que elas vão ter que lidar também. Isso pode parecer engraçado de dizer, mas ele atrapalha a visão. Moesha Johnson, nadadora profissional de águas abertas. Excelente ritmo que ela tá mantendo agora nesse grupo da frente. Elas estão se esforçando pra valer. Porém, a Moesha Johnson, fez a maior parte do trabalho. O Rio Sena recebe muita atenção da mídia por causa da qualidade da água, mas durante o nosso preparo a gente olhou as correntes. As correntes sempre foram um detalhe que nos preocupou bastante. Ela vai pegar o 3º lugar. A ponte antes da linha de chegada era uma parte muito importante do aspecto estratégico da corrida. Eu sabia que qualquer direção que eu fosse, a Sharon, a garota que levou o ouro, pegaria a outra direção e eu decidi ficar na beirada, meio que saltando pra trás do pilar e passando depois. Só que eu não fui tão bem quanto eu gostaria, mas eu pensei, bom, essa é a minha decisão, eu vou continuar com ela. E claro que ela foi na outra direção e então eu me mantive na minha direção e ela foi na dela e era só questão de quem chegaria do outro lado da ponte na frente. Então essa parte da corrida foi uma que discutiram bastante. Pra mim, eu tomei uma decisão e eu banquei ela e eu tô feliz com isso. É muito difícil sair do nado em águas abertas sem ter arrependimentos, mas disso eu não me arrependo. Eu acho que se eu tivesse ido do outro lado, muita coisa errada teria acontecido. Ironicamente, meu nome significa tirada da água. Então, eu acho que isso é uma coisa que tem muito a ver comigo também. Eu praticamente cresci na piscina. Minha tia e meu tio tinham uma escola de natação. Então, minha mãe trabalhava lá e eu cresci no ambiente da piscina. E, quando eu era criança, eu não conseguia ficar longe da água. Fosse na piscina, na praia, minha mãe dizia que eu sempre corria. Eu corria pra água, nada me impedia. Inverno, verão, eu só conseguia pensar nisso. Nadar sempre foi uma coisa que eu amei.
Eu sempre morei perto de praias e piscinas e rios. Aqui onde eu moro, na Austrália, você precisa aprender sobre segurança na água porque nós estamos muito expostos a ela. Mas em termos de profissão e esporte, é uma coisa que só entrou na minha vida nos últimos anos, depois da Covid. Durante a Covid, nós passamos muito tempo nadando em águas abertas, porque não tínhamos acesso às piscinas e ambientes desse tipo. Então, a gente treinou no oceano e em Gold Coast. Essa era uma coisa que os meus treinadores sempre me encorajaram, mas eu não tinha muito interesse. Muita coisa mudou pra mim, então me levaram a uma nova área do meu esporte e isso é uma coisa que, obviamente, se tornou minha modalidade principal de nado. Então, eu acho que pra mim, em termos de natação se tornar uma carreira, isso não era uma coisa que eu tinha em mente. Em Doha, no Catar, no Campeonato Aquático Mundial de 10 quilômetros de 2024, 71 atletas vão para a água. 71 das melhores atletas do mundo. Não tem lugar melhor para se estar do que aqui no velho porto de Doha. Chegando em Doha, aquela foi a nossa classificatória olímpica que começou em fevereiro de 2024. Então, na época, o pódio nem era uma meta, mas a classificatória era porque eu perdi as Olimpíadas anteriores e eu não queria perder a outra. Então, eu só queria ficar na melhor forma possível e, bom, para contexto, num ano de natação nós tiramos só 2 semanas de folga e só mais um dia ao longo do ano, mas, ah, na Alemanha eu passei por um programa muito bom com algumas das melhores nadadoras do mundo, mas foi a minha primeira vez na Alemanha durante o inverno e, eu fiquei muito doente quando chegou perto do Natal e do Ano Novo. A ponto de, no Ano Novo, eu precisar ir pro hospital só pra ver um médico. Então eu fiquei fora da água por 3 semanas. E isso foi 6 semanas antes de eu ir pra minha classificatória e é claro que eu nunca faria isso de propósito. E como você pode ver ali, essa é a parte que fica um pouco mais desafiador conforme elas descem e vão ter que virar contra o vento de novo. E aí, naquela altura, eu acho que a gente teve umas 4, 5 semanas de treinamento pra preparar, o que, como atleta de resistência, não é o que você quer. Eu acho que ela tá na liderança de novo. É o que parece. Sim, exatamente. Parece que ela está na liderança pelos transponders naquela boia. Eu acho que esportes de resistência, ainda mais em águas abertas, tem tantas variáveis. Então, claro, o objetivo é sempre o pódio, mas eu nunca tinha chegado no pódio, então o meu objetivo era ficar entre as 5 melhores. Numa corrida de 10 quilômetros, você não quer exaurir suas energias no começo. É igual ciclismo. Se você ficar na frente queimando energia, aí você vai ficar exausto e perder no final. Então, sem ter muitas semanas de treinamento, eu tive que tomar muito cuidado. E eu tive que ser bem paciente. Olha só quanta energia naquele grupo ali. Ah, vai ser extremamente curioso ver como as coisas terminam nessa virada. Eu tive que ficar naquele grupo e só esperar, e eu ficava esperando em 30º, que não é onde eu queria estar. Eu queria estar entre as 13 primeiras, num grupo de 80, 90 mulheres, pra chegar nas Olimpíadas e foi uma corrida bem agressiva e eu tenho algumas fotos minhas que eu tô olhando pra trás e eu tô no final do bando de 30, 40 mulheres que não é onde você quer ficar, mas eu tive que continuar confiando. Ainda não, ainda não. Lá atrás você vai querer aproveitar isso, vai guardar energia. Naquela corrida eu tive tantas dúvidas, como eu disse, eu estava em 30º. Talvez em alguns pontos, entre 20º e 30º, no final daquele grupo e... No final da corrida eu sabia que eu tinha que disparar, senão eu ia ficar de fora e... Teve um ponto da corrida onde tinha umas ondulações. E você precisa encarar esse vento. E você precisa garantir que não vai queimar tudo ali. Porque sua melhor vantagem, sua melhor velocidade é quando você pode usar esse impulso extra que você consegue do vento e das ondas atrás de você. Eu pensei, bom, é agora ou nunca, e eu lembro de falar pra Deus, tipo, eu falei, é agora ou nunca, sabe? Se eu quiser fazer isso, tem que ser agora, e... durante a corrida eu falei com ele e pra mim aquilo foi o jeito de continuar nadando. Algumas pessoas mentalmente falam consigo mesmas e eu tinha um amigo pra conversar.
naquelas 2 horas e isso foi muito bom. Moisha Johnson, ela é uma nadadora de mais ou menos, se não me engano, 1.500 metros. Então não tem muitas mulheres no mundo que nadaram mais rápido do que isso. E agora ela tá na frente. Ela tá numa folga, aliás. Essa é uma folga se abrindo em relação a Valdes, que de novo se atrapalhou na curva. Sim, olha só. Esse é um lugar difícil de se manter agora. Essa foi uma manobra incrível e friamente calculada por Moisha Johnson. Eu só lembro de abaixar minha cabeça e quando eu fui ver, eu estava em primeiro, o que é loucura. Meu treinador falou pra eu não ficar na liderança porque eu fiquei doente e eu precisava aproveitar o arrasto das outras até a linha de chegada. Johnson está, se me permite o espanhol, em fuego. Ela tá pegando fogo ali. É um foguete. Ela tá voando, então não dá pra ver bem o espaço que foi aberto nesse ponto, mas Johnson, minha nossa, cara, olha isso. Ela tá voando agora. Olha aí. Meu treinador até falou comigo, ele falou: "Eu fiquei muito preocupado quando eu olhei e você estava, acho que em 20º, tentando acompanhar e daí eu olhei para o lado e quando eu fui ver no telão você estava na frente. Como assim? Como isso aconteceu?" essa foi uma manobra muito, muito incrível de Moisha Johnson. Cara, olha só isso. Ela tá mandando muito bem. Isso é uma coisa que eu nunca vou esquecer, porque quando você entra no grupo tem muito arrasto, muita água. E com água em movimento, é difícil você ficar fora disso. E de algum jeito, mesmo que eu tivesse sofrido naquela corrida, eu cheguei. Eu cheguei na frente, sabe? Isso é uma coisa que, se você nunca assistiu ao esporte, é muito difícil de entender, mas foi uma coisa muito especial, aquela manobra. Eu liderei a última volta inteirinha, eu fui ultrapassada no final, mas isso era esperado por causa do meu preparo também. Mas eu só lembro daquele empurrãozinho. Eu acredito muito que foi Deus que deu aquele empurrãozinho. Ana Marcela e Moisha Johnson. Johnson pôs muita coisa em jogo e, potencialmente, Mike conseguiu garantir o seu lugar nas Olimpíadas. Nossa. Quando eu era pequena, eu nem sonhava com as Olimpíadas, eu só sonhava em nadar. Eu sempre quis nadar, eu sempre quis ser a melhor que eu podia. Então eu adorava nadar, eu só ia nadar o quanto eu pudesse e eu tô aqui, né, nas Olimpíadas. Então eu acho que Deus esteve lá o tempo todo, que ele usou o nado na minha vida pra me mostrar quem eu sou, e eu acho que isso é algo que eu tenho muita gratidão também pelo meu esporte, porque o nado foi o que me chamou e me ajudou a me tornar a Moisha que eu sou hoje. Em 2022 eu fui com a minha primeira equipe aos Campeonatos Mundiais de Budapeste e eu fui muito bem-sucedida na competição, e isso foi depois de Tóquio e, pra mim, aquele foi um grande marco e talvez aquele fosse o auge da minha carreira. Eu tinha cumprido a meta, cheguei na equipe, fiquei em 4º lugar nos 1.500 e fiquei entre as 10 melhores em águas abertas. E águas abertas era novidade pra mim, eu pensei: "Nossa, eu consegui", eu tive um resultado muito bom e aí eu fui pra um campo de treinamento pra curtir um pouco a vida na Europa e conhecer alguns programas, e aí eu vim pra casa, mas eu me exauri pra valer, eu voltei bem doente e foi bem difícil nos meses seguintes, quase a ponto de eu estava muito pra baixo, eu estava quase deprimida, pra ser sincera. Eu não estava feliz com a minha vida pessoal, eu só não eu estava presa naquele ciclo, sabe. Eu não tinha descansado de verdade pra me permitir recomeçar também. Então eu competi nas nacionais e eu alcancei a segunda rodada de classificatórias para o mundial de 2023 e eu falei com o meu treinador e ele sabia que eu não estava feliz com algumas situações na piscina e ele disse que organizou um campo de treinamento pra mim na Alemanha. E
Aí eu fui embora com o ânimo muito baixo e eu estava chorando para o meu treinador no dia anterior, e eu não estava alcançando aquele estado que eu sabia que eu podia estar mentalmente, espiritualmente e fisicamente. Eu acho que esse não foi o primeiro ponto baixo da minha vida. Você sempre vai ter altos e baixos e, honestamente, sem os baixos você nunca vai ter os altos, então eu acho que é uma parte importante da vida para atravessar, até mesmo para ter mais gratidão. Definitivamente, eu nunca duvidei de Deus, mas aquele momento foi muito difícil para mim. O meu grupo da igreja tá sempre crescendo e mudando, alguns se casam, outros seguem em frente, alguns mudam de perspectiva também, às vezes espiritualmente, o que é sempre difícil. Mas olha, eu acho que eu estava sofrendo porque eu sabia que isso não era como eu devia me sentir, porque, sabe, eu sentia que espiritualmente, com o meu propósito e com Deus, eu não estava num lugar em que eu poderia ficar, então eu estava tentando encontrar a minha paz. Não é que eu não estivesse perto de Deus, era só que eu não tinha me permitido parar e internamente eu não tinha aceitado um monte de coisa e é isso, eu acho que é uma coisa que eu não me arrependo de passar, porque sem isso eu não teria me tornado a Moisha que eu sou hoje. Eu acho que você tem que passar por essas coisas, mas também tem que confiar que, ao passar por essas coisas, outras coisas muito incríveis podem vir depois disso. Eu cheguei nas Olimpíadas, o que em si já foi uma grande conquista. Eu estava tentando há alguns anos e eu finalmente consegui, e aquele foi um momento muito incrível, nossa. Sabe, isso é o que as pessoas mais sonham em fazer e eu consegui. O sol da manhã aqui em Paris. O rio Sena recebe muita atenção da mídia por causa da qualidade da água, mas, durante o nosso preparo, a gente olhou para as correntes. As correntes sempre foram um detalhe que nos preocupava e o rio Sena flui bem rápido. Se você puder assistir a corrida, você vai ver a gente voando para um lado e na volta a gente tem que grudar na parede para contornar a corrente de tão forte que ela é. Ela tomou a decisão certa nessa linha. Você passa embaixo da ponte e começa a rodar e girar. E aí no fundo tem como se fossem 2 boias infláveis e você tem que virar e o rio fica tentando te empurrar e você tenta compensar a trajetória e chegar logo na parede, sabe, pra evitar o pior da corrente, porque ela não é consistente no rio, então você tenta nadar na beirada e vai subindo e conforme você avança tem o cordão flutuante no canto da água, e você tenta ficar perto deles pra contornar e as correntes ficam mexendo eles e chega uma hora que tem plantas penduradas nelas e são bem afiadas, então você nada por elas e fica cheia de cortes nos braços. É, essa é uma corrida bem maluca. Com o esforço enorme da Moisha Johnson, ela trouxe a prata para a Austrália. Conta tudo. Chegando na última volta, eu sabia que ia dar medalha pra nós 3, eu só não sabia quais. Chegando no fim, eu tive que ir me empurrando um pouco mais e, eu sempre falo com Deus durante a corrida, porque é bem solitário na água e eu acho que isso é uma coisa que, é uma vantagem. Algumas pessoas conversam sozinhas consigo mesmas, outras pessoas talvez não. Eu canto às vezes pra mim mesma.
Poder dividir água com a Sharon nos últimos meses, como eu falei, ela me ajudou muito a desenvolver a minha carreira em águas abertas, talvez mais rápido do que eu esperava. E então, nós 2 passamos juntas no treino por alguns momentos difíceis e poder subir com ela no pódio significa muito. Eu sabia que eu tinha garantido uma medalha e eu pensei: "Deus, eu nem sei o que dizer. Nossa, sabe, o senhor tá aqui comigo. Nós viemos fazendo isso nos últimos 20 e tantos anos juntos e ele tá aqui comigo". Eu não quero mudar quem eu sou por causa do resultado que eu tive. Eu só quero garantir que eu nunca deixe de ser quem eu sou. E, pra fazer isso, eu preciso me ancorar na minha fé também. Eu quero garantir mesmo que a minha fé e o meu propósito como humana não mude. Eu quero cultivar isso com a minha comunidade. Se você perguntasse 3 anos atrás quais eram as minhas metas, eu teria dito chegar em Paris, mas eu não enxergava muito além disso. E eu acho que isso me mostrou o quanto eu cresci nos últimos anos com aquele conflito interno, pra entender se isso é pra mim e depois desses últimos 2 anos eu digo que sim, é isso que eu quero. Essa é quem eu sou, esse é o meu propósito. Uma coisa que eu posso dizer é que a minha fé me ajudou no meu nado, mas pra mim, eu olho pra minha jornada e nadar me ajudou muito na minha fé também. E por isso eu alcancei muita coisa. Então a minha história é que eu nem sempre tive muitos amigos, eu nunca me encaixava completamente onde eu ia, e eu também tive dificuldade em relação à minha identidade, tipo, será que eu vou seguir o caminho típico da igreja? Eu vou seguir um caminho de estudo ou um caminho de trabalho, ou sei lá que caminho. Eu tive amigos em vários círculos, mas eu sempre fui um pouco mais solitária, independente, eu tive a minha própria jornada, e é aí que eu acho que Deus esteve sempre presente. Os amigos vêm e vão, e eu já tive muitos amigos, e não importa o quanto eu tente mantê-los próximos, eles não ficam. Mas Deus sempre esteve comigo em todos os momentos. Sim, são as Olimpíadas, mas um dia as Olimpíadas vão acabar. É um evento de 2 semanas que acontece a cada 4 anos e você tem que voltar pra casa depois e retomar uma vida normal. Se você não estiver feliz consigo mesmo como pessoa, se você não tiver propósito, então quem é você? E é nessas horas que eu sinto que a minha influência tem um propósito. Eu acho que, no meu caso, o meu testemunho é bem diferente das outras pessoas, mas eu acho que esse é o propósito da jornada com o Senhor. O meu testemunho sempre acontece em lugares calmos e isso é uma coisa que eu sempre tive dificuldade, porque eu sinto que o tempo todo eu devia estar fazendo outra coisa, mas eu acho que eu preciso confiar no que Deus diz pra eu fazer, e Ele só te coloca em posições que você pode suportar, sabe? E Ele te guia através disso. Então, pra mim, eu sempre cuido da minha vida, eu sempre fico quietinha no meu canto
em relação à influência, eu ainda quer dizer, a minha influência nas plataformas, nas redes sociais não é muito grande. Hã, mas pra mim, o meu testemunho é nesses lugares pequenos, quando você vê alguém num canto com dificuldade, ou quando alguém manda mensagem no Instagram, então é olhando essas coisinhas e não deixando elas passarem, é aí que eu faço a minha influência. E, tipo, quando as pessoas estão no auge, se achando, sabe, elas costumam achar que são intocáveis. E eu acho que uma coisa especial na minha vida é que eu sempre percebi as pessoas menores e eu sempre dou mais atenção pra isso. Eu tento ser uma pessoa consistente. E sim, eu adoraria poder crescer a ponto de ter uma plataforma maior pra falar com as pessoas, talvez pela mídia, mas eu tenho muito respeito dos meus colegas atletas por causa da minha, hã, porque eu sou humilde o tempo todo, eu acho, sabe. Eu chego nos lugares e eu não mudo quem eu sou. É, e com sorte eu vou alcançar mais pessoas, mas, como diz a Bíblia, o céu celebra cada pessoa que chega, ou seja, todo mundo. E se eu atingir uma pessoa que outra não conseguiu encontrar, então vamos celebrar. E eu sempre orei, desde criança, para Deus me guiar pelos problemas mais complicados que eu podia imaginar. Sabe, a Bíblia fala disso, tipo, nós temos nossos sonhos e nossa imaginação e nossas metas, mas os planos de Deus são muito maiores do que poderíamos imaginar. Então eu sempre orei por isso. É, então eu acho que Deus sempre esteve lá, mas ele usou o nado na minha vida para mostrar quem eu sou. E eu acho que é aí que eu tenho muita gratidão também pro meu esporte, porque a natação foi algo que me atraiu e me ajudou a conhecer a Moisha que eu sou hoje.